Vamos falar num bloquinho um pouco mais curto, mas não menos importante, tá? Esse bloco é curto porque em Python o controle condicional é curto, ele é super simples. Mas para inaugurar os controles condicionais, as estruturas de controle, vamos falar do controle condicional. É o nosso C então, né? Se você viu lá na aula passada, a aula de lógica, você não vai ter nenhum problema com nada aqui. A gente implementa o C então a partir do if else. Só que a gente tem uma interação um pouquinho diferente aqui. Uma coisa interessante. O if sempre começa e o else sempre termina. Algumas linguagens elas trabalham com if, else, if, e aí terminam com else. Algumas linguagens, e a grande maioria delas faz isso. Python, que é diferentão às vezes, trabalha com isso diferente. Ele trabalha com if, então a gente vai ter if e uma condição, 2 pontos. E aí, o que vai ser feito com essa condição? Se eu tiver um else, um senão, né? Senão intermediário, eu escrevo elif. É bem diferente, tá? É basicamente um else if concatenado. E aí uma condição, lembrando que a gente tem que ter a indentação aqui, né? Um espaço no começo da linha para dizer que tem hierarquia. E a gente termina com else, que é a condição final. Pode ter vários elif encadeados, né? Mas elif é um pouquinho diferentão, né? Não tem nenhum segredo aqui, a gente pode ver em código, mas não tem muito o que a gente explorar acerca disso, né? Então vamos criar uma estruturinha simples no nosso REPL. Vou botar na tela cheia. Então vamos botar um número x igual a 10. Se x, aqui a condição dentro de parênteses, eu dou um tab. Vamos dizer o que ele pode fazer. Vai printar que x é maior que 10. Elif x igual a 10, ele vai printar x é igual a 10. E por fim, else x menor que 10, ele vai printar x é menor que 10. Só arrumar aqui as indentações que saíram um pouco maiores do que deveriam. Fazendo umas correções aqui no código, tá? A gente pode deixar sem parênteses ou com parênteses aqui. Vamos testar com os dois. Fazer algumas arrumações aqui. Primeiro, operação de igualdade é sempre com 2 iguais, tá? A operação com 1 igual eu utilizo para atribuir variáveis. Se eu quero fazer uma comparação de igualdade, se A é igual a B, eu uso 2 iguais, tá bom? Segundo, no else eu não tenho nenhuma condição, né? Porque o else ele é residual. Então, com isso a gente consegue arrumar. Como eu tenho x igual a 10, ele vai printar o nosso elif, x igual a 10. Se eu arrumar para 12, x é maior que 10. Novamente, eu posso colocar de volta os parênteses aqui. Eu prefiro tratar com os parênteses, tá? Porque daí você consegue isolar certinho a nossa operação, visualizar de forma melhor. Se precisar mexer, tu já sabe aonde ir. Eu prefiro, mas não é necessário, tá bom? Não é necessário, não é obrigatório. E se a gente botar 4, cai no caso residual. X é menor que 10. Tá bom? Nenhum segredo aqui. A gente pode ter um if dentro de outro if, fazer um encadeamento. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Até aqui no final me confundi, né? No else a gente não tem condição. No else é só o else porque ele é o caso residual, tá bom? Agora vamos fazer uma questãozinha um pouquinho difícil. Um pouquinho difícil não. Vocês já vão entender como é que ela funciona. Primeiro, a gente ainda não viu, mas a definição de funções. Em Python a gente define funções com a palavra-chave def. Então def indica que a gente está definindo uma função.
Tá bom? Então a gente está definindo uma função contagem que recebe o parâmetro S. Se esse parâmetro S, se o comprimento do parâmetro S for igual a zero, eu vou retornar zero. Caso contrário, aqui é interessante porque o Python você não precisa botar o else, tá? Então se eu faço essa estrutura dessa forma que está escrita aqui, é como se eu tivesse um else ali no final. Então eu posso botar um if e uma condição e dizer para ele fazer alguma coisa, e eu não preciso botar o else para dizer o que ele precisa fazer no else, tá? E aí no else ele vai retornar o comprimento de 0 e o comprimento de 1 até o final. O S de 0, né? O tamanho de 0, o nosso parâmetro recebido ali. E aí ele vai retornar a contagem dos elementos até o final, de 1 até o final. O que isso aqui está fazendo, na verdade? É uma sintaxe um pouco difícil de entender, mas ele está fazendo uma recursividade aqui. Uma recursividade. Então, o que ele vai fazer em cada elemento? Primeiro, a gente está rodando contagem com o parâmetro txt. Então, S é txt, tá? Então, podemos dizer que txt igual a S igual a txt, né? E o que é esse parâmetro? É uma lista com elementos soltos, com listas de listas ali dentro, com listas de listas de listas e etc. Como é que a gente vai contar isso? Primeiro, a gente vai começar com uma contagem, né? Tem que contar o tamanho de texto. Então, eu vou em marca-texto, eu vou fazer cada um dos elementos que ele vai contar separadamente, tá? Então, olha só. Eu tenho um elemento, dois elementos, mesmo que sejam elementos múltiplos, 3, 4 e 5. Então, eu vou retornar len de S0 e eu vou somar com a contagem, com a função contagem, né? Que é essa função que a gente está trabalhando. De S. Até o fim. Vou botar mais bonitinho ali, né? A letra já é feia, se eu escrever em cima fica pior ainda. Então, aqui eu tenho S de 1 até o final. O que é o len de S0? Len de S0 é o comprimento do primeiro elemento, né? Do índice 0, que é hoje. Hoje tem 4 elementos, né? Então isso vai dar 4. Só que eu não sei o que é a contagem de S1. Então aqui eu tenho que rodar essa função. Eu vou ter um espaço aqui para preencher isso. Então, eu comecei rodando contagem 5, tá? Porque é o nosso len. Vou fazer melhor, contagem de S. Vou chamar diferente, fazer diferente. Vou chamar de iteração 1. Que vai me retornar 4 mais contagem de S1 até o final. Ou seja, eu vou repetir o processo, só que eu vou eliminar o primeiro elemento. Então, eu vou eliminar o hoje. E agora eu vou começar a contagem desse segundo elemento. Agora, na iteração 2, que é a nosso segundo laço dessa recursividade, ele vai contar a quantidade de elementos que eu tenho no segundo elemento. O segundo elemento é tudo isso aqui, ó. Ele é tudo, desde o primeiro colchete até o segundo. E quando eu for contar, o que ele vai me retornar? 1, 2, 3, 4? Não. Ele vai retornar 1. Que eu tenho uma lista dentro dessa lista. Então eu tenho aqui
eu abro a primeira lista e eu tenho uma lista, mesmo que ela tenha 4 elementos aqui dentro. Quando ele for contar, isso aqui vai ser o comprimento como 1, porque eu só tenho um elemento dentro da lista principal. Então ele vai retornar 1 mais contagem novamente. Tá bom? E eu vou seguindo assim até terminar tudo. Se você já percebeu como é que vai funcionar a questão, a lógica da questão, ela fica mais rápida. Você não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo, né? Agora na iteração 3, vamos contar o comprimento do S0. Ele já passei por aqui. Então meu S0 é a posição 2 agora, né? Passei pela posição 0, pela posição 1. Agora eu estou na posição 2. Vou apagar ali embaixo o comprimento para você não se confundir, tá? Dois caracteres, não está dentro de uma lista, é só uma string de 2 caracteres. Qual que é o comprimento disso? 2. Novamente, daí eu passo contagem de S até o final. Só para ficar claro aqui, né? Se eu rodar, por exemplo, aqui na próxima, tá? Vou fazer isso de forma mais completa, caso você ainda não tenha entendido. A iteração 4... eu vou medir o comprimento desse elemento aqui. Eu vou fazer len vou me sair. Você consegue perceber que eu tenho o comprimento é do elemento mais externo, né? Então eu tenho uma lista dentro de outra lista. Só que eu só tenho uma lista dentro de outra lista. Então eu só tenho um elemento. Por isso eu tenho um aqui. E aí eu vou repetir a nossa recursividade aqui. E por fim a gente termina. Passou, vou me sair. A gente termina no último elemento, na iteração 5. Que também vai ter comprimento 1, tá? Por quê? Porque eu tenho só um elemento dentro de uma lista. Eu tenho só um elemento. Lembrando, se for uma lista com 50 mil elementos, só vai ser uma lista. Se for uma string com 50 mil caracteres, só um elemento. E aí, agora eu não tenho mais contagem de S até o final, porque o comprimento aqui, ele vai ser 0, né? Eu tenho comprimento 0. E a minha recursividade me fala que se o comprimento for 0, eu vou retornar 0. Então aqui eu retorno 0. Cheguei no que eu gosto de chamar de fundo do poço da recursividade. O que eu faço agora? Eu subo. Qual que é a forma mais fácil de subir? Você só pega esses números aqui e soma. 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 4. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 4 dá 9. Então a saída desse print aqui é 9. Uma questão bem complexa. Só que, novamente, se você perceber como é que ela funciona, vou só guardar aqui. Deixa eu apagar os rabiscos aqui em cima agora. Se você só perceber que na primeira e na segunda iteração você está percebendo que ele está contando os elementos unitários dessa lista, fica mais fácil a gente fazer, né? Aqui, ele está contando esse elemento unitário, 4 unidades. Esse outro elemento aqui unitário, 1 unidade. Esse elemento unitário não, né? Elemento isolado. 2 unidades. 1 e 1. Então você consegue rapidamente fazer que aqui tem 4, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1. Aqui tem um elemento. Então ele está contando quantos elementos tem em cada elemento da nossa lista. Só que ele não está entrando... Por exemplo, se tiver uma lista de listas ali dentro, ele só para no elemento mais externo. Tá? Então ele encontra 9. Gabarito letra B. Outra questãozinha. Essa da consupla também trabalha com recursividade. Se a gente tem if e else, provavelmente a gente vai ter recursividade. Então é essencial que você entenda como é que funciona a recursividade. Normalmente eu vou tentar aqui decifrar o código para você, para a gente desbravar esse mundo da recursividade que assusta um pouquinho as pessoas, né? Então eu tenho um if else,
E ele está perguntando o resultado após a execução do código quando a variável n for 9. A variável n é o nosso parâmetro. Então, eu vou rodar soma recursiva com parâmetro 9. If n igual a 1. N é igual a 1? Não, é 9, né? 9 é maior que 1. Então eu caio aqui no else. Eu tenho a soma recursiva, que eu vou retornar n mais soma recursiva de n menos 1. Como é que vai funcionar? Na primeira iteração, em que eu estou rodando, eu vou chamar só de S, tá? Para não escrever soma recursiva, vamos chamar isso aqui de S, tá bom? Para S de 9, fazer mais bonitinho. Para S de 9, eu vou ter o próprio 9 mais S de 8. S de 8, eu vou ter o 8 mais S de 7. S de 7, 7 mais S de 6. Perceberam o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu vou ter 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Que o S de 1, vou fazer mais uns passos caso você não tenha entendido, tá? Mas o S de 1 é igual a 1, né? Porque daí eu caio nesse valor aqui. Então S de 1 é igual a 1. Então eu vou continuando. S de 6 igual 6 mais S de 5. E aí eu vou retornando até eu chegar em S de 1. É igual a 1. Aí, agora, chegamos no fundo do poço, né? A gente termina a recursividade, a gente passa somando. O que é interessante aqui da recursividade é que se a gente rodar um print de cada um dos valores, ele vai rodar um print nessa ordem inversa, tá? Na ordem de baixo para cima da nossa recursividade. Então ele vai printar, por exemplo, se tivesse aqui um return print de n, print desse resultado. Então ele ia fazer tudo até eu chegar nesse 1. Aí ele ia retornar 1, ia retornar 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 28, 36, 36 mais 9, 45. Então eu estou somando 1, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Isso aqui é igual a 45. Gabarito, portanto, letra D. Certinho? Aconselho muito que pratiquem recursividade. Se no começo vocês não estiverem entendendo como é que estão seguindo as recursões, ou se estiver complexo de entender, que tem algumas questões que são mais complexas, que não é tão simples quanto essa, recomendo que você faça isso aqui, essa listagem de iterações, que nem a gente fez aqui também, né? Aqui, novamente, se a gente tivesse um print no final de cada uma delas, a gente ia executar primeiro esse print, depois o valor aqui, depois esse valor aqui. A gente ia fazer de baixo para cima, tá? Por mais contraintuitivo que pareça. A gente vai fazer uma questão que explora exatamente isso lá para frente, quando tiverem as questões comentadas. Aí fica melhor de visualizar isso. É uma questão CESP ou CESGRANHU, alguma coisa assim. Certinho? Então esse bloco foi um pouquinho mais curto, mas não menos importante, porque é uma estrutura que ela é usada. Às vezes as questões não cobram somente ela, colocam ela dentro de outra estrutura, às vezes uma estrutura de repetição. Certinho? Próximo bloco. Estrutura de repetição, os loops.